Then sing my soul, my Savior God to thee. That's when I start singing. How great thou art. Oh, I love you, Jesus. How great thou art. Bom dia, irmãs e irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria nós podermos estar iniciando mais uma aula da nossa escola dominical, neste terceiro domingo do mês de junho, uma oportunidade que nós temos de nos reunirmos, infelizmente, ainda à distância, não no templo, mas para podermos estudar a palavra de Deus. Como nós temos feito nesses domingos do mês de junho, nós estamos estudando o livro do profeta Jonas. Estudamos já há 2 domingos, hoje vamos estudar o capítulo 3 do livro de Jonas e encerraremos no próximo domingo com o capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Espero que tenha sido bênção para você e com certeza será ainda mais bênção. Faço um apelo para você que não assistiu às aulas anteriores, né? As aulas estão no nosso canal do YouTube. Então é só você entrar lá no canal da IPI Alvorada no YouTube e acompanhar as nossas aulas, tirar as suas dúvidas, e nós estaremos aqui estudando e com certeza você também sendo abençoado, abençoada nesse processo de aprendizado da palavra de Deus. Aprender da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, sempre é algo muito importante. Nós ficamos muito contentes de podermos ter esse momento de estudo bíblico juntos como igreja. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos agradecidos a Ti por mais um domingo, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Nós somos gratos, ó Deus, porque em meio de tantos problemas e de tantas dificuldades, o Senhor nos tem preservado e nos tem preservado para estudarmos a Tua palavra, estarmos juntos com a Tua igreja para, assim, aprendermos mais daquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, Senhor, que a Tua mensagem desta manhã possa tocar aos nossos corações e que sejamos abençoados pelo Teu grande amor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, então, iniciar o capítulo 3 hoje do livro de Jonas, como nós havíamos dito aos irmãos. Vamos fazer uma recapitulação, né, daquilo que nós já vimos até agora, para daí, então, nós entrarmos no texto de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com os irmãos, e aqui os irmãos já podem acompanhar o nosso tema, Jonas e o imponderável amor de Deus. Esse é o tema que nós estamos trabalhando do livro de Jonas, tratando exclusivamente do amor de Deus para com os adversários, para com os inimigos. Revisando rapidamente o capítulo 1, capítulo 2, que nós vimos na aula passada, nós vimos aí um pouco sobre essa dramaticidade, né, que o livro de Jonas tem, e nós elencamos na aula passada 8 momentos dessa dramaticidade do capítulo 1 do capítulo 2, ou seja, a ordem do Senhor para Jonas ir a Nínive, a cidade dos inimigos, a fuga de Jonas. Jonas foge para Tarsis. Tarsis é longe da presença do Senhor. Jonas tinha a ideia de um Deus territorial, Deus que habitava aquele território, portanto, ele vai fugir da presença do Senhor, mas não resolve. Não resolve por quê? Porque Deus se manifesta para Jonas numa tempestade, uma teofania de julgamento. Deus se manifesta para Jonas naquela tempestade, e naquele momento, Deus também usa a tempestade para fazer algo extraordinário. Jonas confessa a sua culpa, confessa o seu erro, os marinheiros pagãos se convertem. Então nós temos aqui uma grande ironia, né? Jonas é mandado para pregar para Nínive e ele foge, mas na sua fuga os marinheiros pagãos são salvos, né? São convertidos. Jonas, então, é jogado ao mar, engolido por um grande peixe, né? Então, nós vimos aqui essa fuga de Jonas, que é uma sequência de caídas, né? Ele desce até Jope, desce até o porão do navio, desce até o mar, desce até o ventre do peixe e vai para o fundo do abismo, como ele faz na sua oração no capítulo 2
dentro da barriga do peixe. E, por fim, Deus ouve a oração de Jonas e Jonas é vomitado em terra firme. Então, foram essas o que nós vimos na aula passada, e fiz aqui essa breve introdução muito rapidamente. Na aula de hoje, então, nós vamos ver esse tema. Capítulo 13, especificamente, Jonas prega, os ninivitas se convertem e Deus perdoa. Né? Vejam que interessante, né? Esse momento. Pregação de Jonas, a conversão dos ninivitas e o perdão de Deus. Né? E essa ação que nós encontramos nesse texto, né, nessa narrativa, ela fortalece ainda mais o amor de Deus, fortalece ainda mais a graça e a misericórdia de Deus, que não depende de nós, seres humanos. Depende única e exclusivamente de Deus. Porque se fosse por Jonas, Jonas não queria a conversão dos ninivitas. Se fosse por nós, nós não queríamos a conversão dos nossos inimigos, não é verdade? Inimigo nós queremos bem distante de nós. Queremos bem longe de nós. Mas Deus não tem esse olhar. O olhar de Deus é um olhar diferente daquele olhar humano. Por isso, irmãos, nós avançamos aqui para novamente vermos no capítulo 3, e aqui nós vamos ler novamente o capítulo todo, de ordem em ordem. Então, nós começamos com a nova ordem do Senhor. O livro de Jonas começa lá, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai a Nínive. No capítulo 3, depois dele ser vomitado em terra, ou seja, de Jonas voltar à vida, vem novamente a palavra do Senhor para Jonas. A palavra do Senhor veio uma segunda vez a Jonas com a mesma informação. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela o oráculo que eu te comunico. Versos 1 e versos 2. Mais uma vez, a palavra do Senhor vem para Jonas. Jonas, quando é vomitado pelo peixe, provavelmente está na mesma região de onde ele iniciou ali a sua saída, a sua fuga. Provavelmente na costa ali da Ásia Menor ou na própria costa da região de Israel da época. Então, novamente vem a palavra de Deus para Jonas sair dali de onde ele está e ir até Nínive, ou fazer aquela caminhada, cruzar o rio Eufrates, cruzar o rio Tigre e chegar a Nínive para pregar. Aqui também alguns pontos que são importantes destacarmos para os irmãos. O primeiro ponto aqui, irmãos, é a restauração do ministério de Jonas. Quando Jonas é jogado, lançado ao mar, parece-nos ali o fim do ministério de Jonas. Quando Jonas ora, né, e ele diz que na sua oração há uma confissão de que a salvação vem do Senhor, isso é importante nós frisarmos, né? A salvação não vem por conta de Jonas, a salvação vem pelo Senhor. Há uma restauração acontecendo na vida de Jonas. E quando a ordem do Senhor vem pela segunda vez a Jonas, já em terra firme, Jonas é restaurado em seu ministério. Aqui nós aprendemos também algo importante na palavra de Deus que vai acontecer em toda a história bíblica. O chamado de Deus, embora possa ser ignorado por um tempo, ele torna-se irresistível. Ou seja, não há como nós resistirmos ao chamado de Deus. Então, esse é um ponto importante, né? Porque não se resiste ao chamado de Deus. Então, o chamado de Deus, você pode, por um tempo, tentar se esconder, tentar fugir, e nós vamos ver isso na história bíblica em vários momentos, mas ele é irresistível. Chega num determinado ponto que não tem para onde fugir. É o que acontece com Jonas, né? Não tem para onde Jonas ir. E aí vem o chamamento, né? Deus chama para que Jonas vá pregar, vá a Nínive. O oráculo que eu te mandei, aquilo que eu te disse para você fazer,
Vá fazer, Jonas. Então, Jonas é restaurado completamente em seu ministério. João Calvino, comentarista reformador do século XVI, né? João Calvino vai dizer que o chamado é irresistível. Sempre quando nós ouvimos o chamado de Deus, esse chamado ele se transforma numa vocação irresistível. Eu posso tentar fugir dele, mas eu não consigo fugir, porque Deus irá cumprir o seu chamado nas nossas vidas. Também é outro ponto importante de discussão aqui. E nós vemos, então, nessa restauração ministerial de Jonas, um outro ponto também que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, que é o Deus da segunda chance. Isso é muito bonito na história bíblica, né? Deus está dando uma chance para Nínive, mas Deus também está dando uma segunda chance para o profeta, para Jonas. E nós temos aí vários exemplos bíblicos. Abraão, né? Abraão foge para o Egito. Lá no Egito ele mente, né, sobre quem é a sua esposa. Os irmãos conhecem esse texto. Está lá em Gênesis 12, do verso 10 até o capítulo 13, verso 4. Abraão foge para o Egito, mente sobre a sua esposa, porque as pessoas veem a beleza da sua esposa e ficam interessados nela, então ele mente, dizendo que ela não era sua esposa, com medo de morrer, e o Senhor restaura a vida de Abraão, dando-lhe uma outra chance. Por quê? Porque foi Deus quem o chamou. Abraão, sai da terra da sua casa, da terra da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Deus, que é o Deus que chama, mesmo quando o ser humano comete os erros no meio do caminho, a chamada de Deus continua sendo uma chamada eficaz. O outro exemplo é o exemplo de Jacó, né? Jacó tem um chamado muito claro de Deus para ser aquele que vai herdar de Isaac, seu pai, mesmo não sendo primogênito, porque o primogênito é Esaú, Deus vai usar Jacó para edificar Israel. O próprio nome Jacó é mudado para Israel posteriormente. Mas veja, Jacó mente para o seu pai Isaac no momento de receber a bênção. Mas lá na frente, Deus restaura Jacó e usa Jacó para edificar, então, a verdadeira nação de Israel a partir desse episódio. Uma segunda chance para Jacó. O mesmo acontece com Moisés. Moisés mata um homem aos 40 anos de idade e foge do Egito e vai para o deserto, vai para a região de Midian. E quando Moisés tinha 80 anos, ou seja, 40 anos depois, Deus o chama para ser o grande líder do seu povo, dando a Moisés uma segunda chance. Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes, mas Jesus perdoa Pedro, e quando Jesus se apresenta a Pedro no mar, Jesus diz: siga-me, Pedro, siga-me, porque você vai apacentar os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. João 21, 19. Então, Deus é um Deus de segunda chance e revela isso na vida do profeta Jonas. Mas por que isso? Porque Deus é fiel naquilo que ele promete. Nós, seres humanos, somos infiéis, somos inconstantes, mas Deus é fiel, Deus é constante e Deus mantém a sua palavra, a sua chamada. Isso é muito importante para nós como igreja, para nós como povo de Deus, entendermos isso, né? Entendermos esse desenvolvimento. Então, queridos, resgatando aqui o capítulo 2, né? Os 2 primeiros versos é a nova chamada que Jonas tem, nova vocação de Jonas. Jonas, levanta-te e vai pronunciar o oráculo que eu mandei para você lá em Nínive. Jonas, então, é restaurado em seu ministério, porque Deus lhe dá uma nova chance, assim como dará uma chance para os ninivitas. Próximo verso, nós já veremos, então, Jonas chegando em Nínive. Versículo 3. Jonas levantou-se e partiu. Mas, olha que interessante, mas desta vez para Nínive, conformando-se à palavra do Senhor.
Ora, Nínive tinha se tornado uma cidade excessivamente grande. Era preciso 3 dias para atravessá-la. Verso de número 3. Jonas vai para Nínive. Jonas, então, recebe a ordem, partiu. Dessa vez ele não desobedece, dessa vez ele não foge, e ele vai para, conformando-se à palavra do Senhor, vai para onde o Senhor lhe havia mandado. E aqui há uma informação interessante, né, sobre Nínive, no verso 3. Nínive tinha se tornado uma cidade excessivamente grande. Literalmente, no hebraico, que é o texto original de Jonas, nós vamos ler ali, cidade que se tornou grande até para Deus. É interessante essa frase em hebraico para mostrar, né, como que Deus olha Nínive, uma cidade que passou da conta, nós diríamos assim, num linguajar mais atualizado, né? Nínive passou da conta e já chegou até Deus, e Deus já não suporta mais Nínive pelos seus pecados, Deus não suporta mais Nínive, né, por tudo que Nínive representa como inimigo do povo de Deus. Aqui é uma outra afirmação de que era preciso 3 dias para atravessar Nínive. Essa informação, afirmação de 3 dias, ela é interessante, porque, de certa forma, ela traduz uma dimensão fabulosa da cidade, né? Nínive é uma cidade grande. 3 dias para percorrer toda essa cidade, ou seja, suas vilas, né, os seus arredores, de uma forma geral, a periferia toda de Nínive para percorrer. Vejam que Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E agora, então, ele é chamado para atravessar uma cidade por 3 dias. Esse número 3 tem algo realmente importante aqui, e eu já falei para os irmãos, o número 3 é um número que nos mostra o que é completo, né? É um número que afirma o que é completo. Então, Jonas pregaria em Nínive de forma completa. É isso que nós temos que entender aqui no texto da palavra de Deus. Então, Jonas obedece e, finalmente, ele vai para Nínive. Ele chega à grande cidade de Nínive. Nos versos 4 e no verso 5, nos versos 4 e 5, nós temos, então, a pregação de Jonas. Jonas tinha caminhado apenas um dia anunciando este oráculo. Mais 40 dias e Nínive ficará de pernas para o ar. Eu gostei dessa tradução, né, de pernas para o ar, porque é uma tradução muito próxima da ideia do texto em hebraico. É ficar uma cidade que ficaria totalmente virada naquilo que ela era antes, né? Cidade ser destruída, ou seja, ficar de pernas para o ar. E aí os seus habitantes acreditaram em Deus. Eles proclamaram um jejum, se vestiram de sacos, desde os grandes até os pequenos. Olha que frase bonita, né? Eles acreditaram em Deus. Não é que eles acreditaram nas palavras de Jonas. Eles acreditaram em Deus. Proclamaram um jejum, se vestiram de sacos, desde os grandes até os pequenos. Jonas, que tinha vivido aquela experiência solitária, né, de 3 dias no ventre do peixe, agora tem a experiência de chegar numa grande cidade e pregar para uma multidão ou para multidões nessa grande cidade. Então, o ministério de Jonas é transformado. No texto em hebraico, a pregação de Jonas, o sermão de Jonas, ele tem apenas 5 palavras. No texto da versão atualizada, para o português, tem 8 palavras. E isso é interessante, né? Essa mensagem curtinha, 40 dias mais e Nínive será destruída, 40 dias mais e Nínive ficará de pernas para o ar. Essas palavras são simples
e nos evidenciam que a mensagem correta, ela não é a mensagem do profeta, mas ela é a mensagem de Deus. Isso é muito importante para nós, e principalmente para aqueles que têm o ministério da pregação, porque muitas vezes nós queremos que a mensagem seja a nossa mensagem. Por isso eu estudo, por isso eu me preparo, por isso eu tenho aqui, né, os meus livros, eu vou pesquisar, eu vou buscar, mas isso nada adianta. Por quê? Porque a palavra, a mensagem é a mensagem de Deus. Quando Jonas prega um sermão de 5 palavras em hebraico, né, mais 40 dias e Nínive virará de pernas para o ar, Nínive será destruída, as pessoas creem, mas elas não creem em Jonas, elas creem em Deus. Então, aqui, mais uma vez, né, a força desse amor imponderável de Deus. Porque o amor de Deus faz coisas extraordinárias. E pelo amor de Deus é que as pessoas vão ouvir a mensagem e vão conhecer Deus. E vão se converter a Deus. Por isso, a frase, mais 40 dias, né? Deus vai fazer com que Nínive seja destruída, ou que Nínive vai virar de pernas para o ar, é uma mensagem que pode trazer um certo temor para os habitantes de Nínive, mas ela é uma mensagem também que revela que há possibilidades de arrependimento. E aí vem a pregação, o resultado da pregação. Essa ênfase, né, que nós temos aqui, não no profeta, mas a ênfase naquilo que Deus está revelando. E o que acontece com os habitantes? Eles proclamam um jejum e se vestem de panos de saco. Alguns pontos aqui, irmãos. Os 40 dias que Jonas anuncia no oráculo, eles são um prazo dado por Deus, não para que o povo ficasse angustiado diante daquilo que era inevitável. Vou destruir Nínive. Vou fazer com que Nínive fique de pernas para o ar. Não. Mas para provocar uma reação para que aquilo seja evitado. Olha que interessante isso, né? Por isso que eu falo que o livro de Jonas, nós temos algumas ironias. Então, quando você anuncia que em 40 dias Deus vai destruir, não é para que o povo fique angustiado porque é inevitável a destruição. Não. É para provocar uma reação de arrependimento para evitar a destruição. Por isso, os ninivitas irão cumprir os ritos, chamados rituais de penitência e rituais de luto, né? Vestir panos de saco, tirarem as suas roupas e vestirem panos de saco, sentarem-se sobre as cinzas, era uma forma deles reconhecerem que eles estavam errados, se corrigirem diante de Deus, né? E dizendo, olha, nós reconhecemos que o Senhor pode nos julgar, mas agora nós estamos mudando o nosso coração e mudando a nossa atitude. Jonas prega e todos os grandes e pequenos vão proclamar um grande jejum, que é uma penitência, e vão se vestir de saco e sentar em cinzas em sinal de luto, reconhecendo que o julgamento de Deus vem, e por isso eles precisam do perdão de Deus e se convertem dos seus maus caminhos. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que a reação aqui é sensacional, porque é Nínive, a arqui-inimiga de Israel. É Nínive, o modelo de agressão, o modelo de crueldade, aquela nação que esfolava os seus inimigos vivos, que empalava os seus adversários nas suas lanças, que tirava o couro dos seus adversários. É essa nação de Nínive que, nesse momento, se coloca diante de Deus. E olha que fabuloso. Eles creem que o grito do estrangeiro Jonas
é palavra de Deus. Mas não só isso, eles creem também na ameaça merecida. Eles reconhecem que eles merecem o castigo de Deus e reconhecem que há um prazo, 40 dias, para eles se penitenciarem diante de Deus. E aqui entra também a forma como o amor de Deus é abrangente. Porque o texto bíblico diz que grandes e pequenos, aqui não é estatura, né? Adultos e crianças. Grandes e pequenos aqui significa as elites, os grandões, né? As pessoas cultas, as pessoas de cultura elevada se arrependeram. Mas as massas, os analfabetos, a gente simples do povo de Nínive também se converteu. A conversão, portanto, irmãos, é para todos. A mensagem de arrependimento, arrependam-se, é uma mensagem para todos. Ela não é uma mensagem exclusivista para um grupo, para os letrados. Ela não é uma mensagem para os mais santos, para os mais ricos. Ela é uma mensagem para todos, desde das elites até as massas. Esse é o amor imponderável de Deus que o profeta não conhece, mas que o profeta agora passa a ser um transmissor importante dentro desse processo. E vejam que aqui, Jonas, ele só precisou de um dia. Jonas não precisou dos 3. O texto bíblico diz que Jonas percorreu um dia anunciando, e já nesse primeiro dia de anúncio, algo extraordinário acontece em Nínive. E essas pessoas, então, se convertem, vão procurar se penitenciar e entender aquilo que está acontecendo para eles. Mas vejam também, queridos irmãos, que a conversão não se estabelece ali apenas para aquelas pessoas daquele primeiro momento, porque a conversão vai até o palácio. Vamos ver os versos 6, 7, 8 e 9. A notícia chegou aos ouvidos do rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto real, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Decretou estado de alerta e mandou anunciar em Nínive, por decreto do rei e do seu governo, proíbe-se às pessoas e aos animais, aos bois e às ovelhas, comer seja o que for. Está igualmente vetado levar o gado a pastar e a beber água. Homens e animais se cobrirão de saco e invocarão a Deus com ardor. Cada um se converta do seu mau caminho e da violência que empregue nas suas mãos. Quem sabe Deus reconsidere, volte atrás de sua decisão e renuncie à sua ameaça. Assim, não pereceremos. Olha que expressão belíssima do rei de Nínive. Os ninivitas se convertem, mas o rei, nesse momento, ele faz um decreto. A gente está vivendo tanto decreto, né? Nessa época da pandemia. Tem gente que não gosta dos decretos, são contra os decretos. Eu não vou entrar em mérito político aqui. Mas o rei de Nínive, ele proclama um lockdown. Ele proclama um lockdown para tudo. Ninguém nem come mais, ninguém nem se alimenta mais. Nem vocês e nem o gado de vocês, nem as ovelhas de vocês, os animais, nem eles vão beber água e não vão pastar. Por quê? Porque nós, homens e animais, nos cobriremos de saco e invocaremos a Deus com ardor. Porque vai que cada um se converta do seu mau caminho e da violência que está impregnada nas nossas mãos. Quem sabe isso Deus não reconsidere. E Deus renuncia à sua ameaça. E dessa forma nós não pereceremos. Olha a inteligência do rei. Eu vou explicar aqui para os irmãos por que entra o rei de Nínive nesse processo
desse texto maravilhoso de Jonas. Deus está dizendo aqui para nós hoje, né, que homens, seres humanos e animais fazem parte de um projeto de Deus. O projeto de redenção é a redenção da criação. Por isso que o Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a criação geme, dores de parto. O projeto de salvação do ser humano, do homem, do ser humano, ele também é um projeto de redenção da criação como um todo. E por isso, no texto de Jonas, os ninivitas recebem um decreto de lockdown do rei de Nínive para que eles jejuassem e se convertessem dos seus maus caminhos. Nós estamos precisando de uns decretos desses, né? No Brasil, para que nós possamos nos voltar para Deus, possamos nos voltar para o Senhor, para nós nos convertermos de fato ao nosso Senhor. O oráculo de Jonas chega até o palácio. E a conversão do rei é sinal claro para que nós compreendamos, né, que Deus está acima de todos os governos. O rei de Nínive, a pessoa que mais oprimiu o povo de Israel, a pessoa que mais era odiada, o arqui-inimigo do povo de Israel, agora se converte como um sinal de que Deus está acima de todos os governos. Os animais são convocados ao jejum, e eu retorno aqui, a redenção não é só do ser humano, a redenção é de toda a criação. E por isso é necessário que as pessoas de Nínive se desembaraçem de todo ato de violência que está impregnado nas mãos. Os ninivitas eram um povo violento por excelência. Eles viviam violência. Eles respiravam violência. E agora o decreto é para que eles se desembaraçem dessa violência que está impregnada nas suas mãos e vão para o arrependimento. Vejam aqui, irmãos, que a conversão dos ninivitas, ela compreende o jejum, ou seja, a resignação, a cinza, a humilhação, a invocação de Deus, ou seja, reconhecer que Deus é maior do que os nossos deuses. Os assírios, os ninivitas, tinham muitos deuses, mas aqui há um reconhecimento que o Deus que Jonas está anunciando é maior. Então invocam o Deus verdadeiro. E há, por fim, uma reforma moral entre todo o povo. Os atos de violência, nós vamos nos livrar desses atos de violência. Aquilo que está impregnado nas nossas mãos, que está nas nossas mãos, aquilo que nós fizemos, nós vamos nos livrar disso. Essa reforma moral, né, toda a violência, todo o mau caminho que nós temos, nós vamos nos converter deles. Essa é uma mensagem extraordinária para nós hoje também, irmãos e irmãs. O chamado que Deus tem no seu imponderável amor, o chamado à conversão. Vejam que o amor de Deus ele está correlacionado à conversão, à mudança. Por isso nós não somos universalistas. O que dizem os universalistas? Os universalistas dizem, Deus ama o mundo todo e todo mundo vai ser salvo porque Deus é amor. Deus é amor e o amor de Deus é imponderável. Eu não posso ponderar, eu não posso entender o amor de Deus. Só que o amor de Deus se executa primeiro na sua justiça. E o chamamento de Deus é para que o povo se converta. Mude o seu caminho. E aquilo que está impregnado nas suas mãos, ele faça algo extraordinário pelo jejum, pela conversão, pela humilhação, pela invocação a Deus.
é mudança. E aí está se revelando o amor de Deus completamente na vida dos ninivitas, para desespero de Jonas, como nós iremos ver no capítulo 4, na próxima aula. Indo para o final, irmãos, Deus então vê o resultado da pregação de Jonas. Primeiro, grandes e pequenos que proclamam o jejum, a conversão, depois o rei baixa um decreto, ou seja, Deus vai interferir no governo de Nínive, né? E aqui há uma dúvida, né? Quem sabe Deus reconsidere. E aí vem o verso 10, fechando o capítulo 3. O verso 10 diz assim: Deus viu a reação deles. Olha que texto bonito. Deus viu a reação deles. Voltaram atrás de seu mau caminho. Quem volta atrás se converte. Conversão é voltar atrás, é dar meia volta. Eles voltaram atrás do seu mau caminho. E Deus voltou atrás de sua decisão de fazer o mal que anunciara. Ponto. Não o fez. Aleluia. O amor de Deus se manifesta em perdão. Interessante, irmãos, que a mensagem de Jonas, ela se concretiza aqui no verbo da conversão. O verbo da conversão ele é repetido 4 vezes do verso 8 ao verso 10. 2 vezes para os homens, o rei diz para eles se converterem, né? E 2 para com Deus. Porque Deus viu que eles se converteram do seu mau caminho, e Deus também se converteu daquilo que ele disse que iria fazer, e agora ele diz, não o farei. Então, a conversão é o ponto fundamental daquilo que está aqui, do poder, do perdão de Deus e do amor de Deus. Por isso nós dissemos, irmãos, que Deus está disposto a mudar se o ser humano mudar. Essa é uma disposição de Deus, né? Deus muda se o ser humano muda. Isso Deus ofereceu para o seu povo, para os israelitas. Vamos ver lá Êxodo, capítulo 32, verso 14. Êxodo 32, verso 14. Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Essa é a história do Arão, quando Arão fez o bezerro de ouro. Moisés desceu do monte, quebrou as tábuas da lei, e o Senhor disse a Moisés, né, esse povo é um povo de dura cerviz, minha ira se acendeu contra eles, eu vou consumir, eu vou destruir esse povo. E aí Moisés intercede, e Deus se arrepende do mal que dissera que faria o povo. Mas primeiro, o ser humano precisa mudar. Outro texto que também nos remete a isso que nós estamos falando é o texto de Jeremias, capítulo 26, verso 13. Jeremias 26, 13. Diz assim: agora, pois, emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e obedecei à voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. O oráculo de Jeremias era contra as cidades de Judá. Mas se vocês se converterem, endireitarem o caminho de vocês, obedecerem à voz do Senhor, o Senhor se arrependerá. Olha que curioso isso, né? Isso se repete lá no capítulo 36, o verso 7. Pode ser que eles apresentem a sua súplica diante do Senhor e se torne cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor que o Senhor pronunciou contra este povo.
Vá que eles se convertam, né? Vá que eles se convertam. Isso é para o povo de Deus. Mas vale também para os pagãos, representados aqui por Nínive e pelo seu rei. E quando é para os pagãos, Jeremias 18:7, lá, o vaso do oleiro, né, nos vai dar uma ideia muito clara dessa ação de Deus, o mesmo princípio que Deus formulou para Jeremias lá. Vamos ler rapidamente? Jeremias 18:7, a partir do 7. No momento em que falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se aquela nação, ou seja, não é o povo de Israel, é um povo estrangeiro, se aquela nação, acerca da qual falei, se converter de seu mal, arrepender-me-ei do mal que intentei fazer. No momento em que falar acerca de uma nação e acerca de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não escutando a minha voz, arrepender-me-ei do bem que disse-lhe que faria. Então, esse mesmo princípio vale tanto para o povo de Deus, no caso, o povo de Israel, como também os inimigos de Deus. E Deus quer que eles se convertam. Por isso, a oferta da salvação é para todos, para que todos se convertam. Vejam que no texto, o rei, ele diz, quem sabe Deus vai reconsiderar essa situação e não nos destrua, e não acabe conosco, como ele disse que iria acabar. Né? Veja que aqui a dúvida do rei, ela concorda com a liberdade do agir de Deus. Por isso aqui o rei não está determinando o agir, mas o rei se converte. Nós estamos vivendo hoje, irmãs e irmãos, a famosa época das determinações, né? Porque eu determino a minha vitória, porque eu determino a bênção. Aqui não tem determinação. A determinação aqui é se eu me converter, né? Quem sabe eu me convertendo, as coisas mudam, né? As coisas são transformadas. Então, isso é importante também para nós entendermos. Veja que quando Jesus se refere aos ninivitas, lá em Mateus, vamos até ler esse texto, acho que é importante para voltar nele, né? Mateus capítulo 12, do verso 31, do verso 38 ao 41. Veja o que Jesus fala, né? Ou quando os escribas e fariseus pedem um sinal para Jesus. Então, alguns escribas e fariseus disseram, mestre, queremos ver algum milagre feito por ti. Eles queriam ver milagres. Ele, porém, replicou, uma geração má e adúltera, vocês pedem um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus usa o exemplo da história de Jonas e da conversão dos ninivitas para envergonhar os escribas e fariseus, que eram os judeus incrédulos da sua época. E essa é uma prova de que o amor de Deus, ele não é um amor territorial. Deus não ama os judeus porque eles habitam naquele território. O amor de Deus não é um amor de um povo. O amor de Deus é para todos. E aqui estão os ninivitas a condenar essa geração má e adúltera, segundo Jesus. E, por fim, nós compreendemos no livro de Jonas que quando há, de fato, o perdão de Deus, como nós vemos, Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. O julgamento de Deus, então, é adiado, é
modificado. Amém? Que maravilha, né? O livro de Jonas, ele traz uma lição extraordinária para nós. E é importante, irmãs e irmãos, nós revisitarmos, né, esses textos bíblicos, os profetas. Nós vamos encontrar os tesouros de Deus para nós. Jonas é um tesouro, né? Como eu disse lá no início, nas primeiras aulas, a gente fica muito preocupado com a história da baleia e tal. A história da baleia encanta todo mundo, tem as musiquinhas da baleia, mas é muito além disso. A baleia é apenas um elemento, né? O grande peixe, o monstro marinho, é apenas um elemento daquele processo. A forma como Deus vai trabalhar para salvar os ninivitas, e esse texto é belíssimo, né? Porque são os inimigos que são salvos por intermédio do amor de Deus, que anuncia julgamento, anuncia justiça, anuncia juízo, mas Deus faz algo extraordinário, maravilhoso, fantástico naquele momento, e a história de Jonas nos traz, nos fala, né, sobre isso. Para encerrarmos, então, irmãos, concluímos. Jonas não precisa atravessar a cidade em 3 dias, em apenas um dia já é suficiente para que o oráculo desperte nos ninivitas o arrependimento. O sermão de Jonas é o mais simples e o mais direto possível. E essa é uma ideia importante, né? Porque não é pelo nosso muito falar que as pessoas ouvirão, mas elas ouvirão pelo chamado do Espírito Santo. O fato é que quando Deus se arrepende de seu juízo, ele não está manifestando que ele é mutável, porque Deus não é mutável. Não existe sombra de variação em Deus. Não existe sombra de dúvidas em Deus, né? Deus não é mutável. Ele não é. Mas manifesta a consistência da sua fidelidade que não falha. Por isso, sempre quando a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu, a ênfase não está que Deus está mudando, mas que Deus está sendo fiel. A fidelidade a Ele mesmo, ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia. E olha que interessante, né? O reverendo Hugh Martin, que é um pastor do século XIX da Igreja Presbiteriana na Escócia, Igreja Livre da Escócia, um dos seus comentários ele traz essa informação que eu achei belíssima e trouxe aqui para os irmãos. Era uma Nínive perversa, violenta, injusta, ateia, orgulhosa e luxuriosa que Deus ameaçara destruir. Uma cidade sentada sobre cinzas, em pano de saco, humilhada de forma mais profunda, apelando e suplicando pela sua condição miserável, uma Nínive assim. Essa Nínive ele nunca teria ameaçado. Ele ameaçou a outra Nínive, perversa, violenta, injusta, ateia, orgulhosa, luxuriosa. A Nínive que se converte, Deus não disse que destruiria essa Nínive, destruiria a outra. Mas no meio do caminho, Nínive se converte. E isso também é uma lição para mim e para você, minha irmã e meu irmão. Deus quer que nós nos convertamos. No imponderável amor de Deus, isso vem para mim e vem para você como graça, como misericórdia da parte de Deus. Na próxima aula, nós vamos ver o último capítulo, que nos traz aqui uma grande ironia. Jonas prega, o povo se converte. E Jonas fica bravo com Deus, porque o povo se converteu. Jonas não entende o amor de Deus. Jonas não compreende como Deus poderia amar um povo inimigo. Como nós hoje não compreendemos. Senhor, eu quero que os meus inimigos morram. Quero que os meus adversários morram. E Deus diz, não, eu quero salvar os seus inimigos. Preguem para eles. Eu quero trazer uma nova paz, uma nova vida para os seus inimigos. Pregue para os seus inimigos. Que Deus possa nos abençoar, nos iluminar com a sua palavra. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, não tenha temores, faça lá no chat, que nós poderemos estar respondendo para você qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tenha. Domingo que vem, então, encerraremos o livro de Jonas, o capítulo 4, que é um capítulo também que traz muita ironia nesse texto,
mas que também traz um ensinamento muito belíssimo para nós, encerrando o livro de Jonas. Quero convidar você a estar no culto hoje à noite, presencialmente, às 18h30 no templo, para juntos nós celebrarmos ao nosso Deus, a esse Deus que tem um imponderável amor. Vamos orar. Deus, nós agradecemos pela tua palavra, oramos e clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha a nos abençoar, a cuidar de nós, a sustentar as nossas vidas, a cuidar do teu povo, Senhor, e principalmente para que nós amemos os nossos inimigos. Oremos por eles, para que eles se convertam dos seus maus caminhos e sejam cuidados pelo Senhor, amados e perdoados pelo Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Que os ensinamentos que nós temos aprendido do Senhor no livro de Jonas possam nos orientar em paz, em graça e em misericórdia. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Até domingo que vem, na escola dominical, às 9h30 da manhã, quando estaremos encerrando o estudo sobre o livro de Jonas. E hoje à noite, presencialmente no templo, na IPI Alvorada, Rua Córdoba, número 11, em Maringá, nós teremos o nosso culto na presença do Senhor. Deus nos abençoe e nos dê sua graça, a sua misericórdia e a sua paz, em nome de Jesus.